Paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo. Santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar, clamar é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias devemos orar sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, pedindo o milagre, pedindo o agir, pedindo o mover, a presença de Deus, o transformar de Deus. Todos os dias devemos orar sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, sempre orando em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todo tipo de mal. Amados, a necessidade de entender que só existe um caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Isto está em João, capítulo 14, versículo 6. Que Jesus é o caminho. Quantas pessoas estão querendo pegar outros caminhos para chegar até Deus? Em várias denominações religiosas, quantos querem pegar outro caminho? E não tem outro caminho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que não existe nenhum outro nome a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28, 18, Jesus Cristo, ele disse: e o Pai me deu todo o poder no céu e todo o poder na terra. Então Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: portanto vão por todas as partes da terra. E o que Jesus disse? Ensina aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele disse: o Pai me deu todo o poder, todo, não é uma porção, não é um pouco de poder, é todo o poder. Infelizmente tem muitas religiões que tratam Jesus como um Deus menor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ali diz quem é o Deus menor. O Deus menor de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, com letra minúscula, diz ser Satanás. Aonde diz a palavra: o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos nas trevas, e eles não conseguem ver o brilho, a glória do Senhor Jesus Cristo. Amados, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Um só em poder, autoridade.
É preciso entender que Jesus Cristo, Ele é um Deus todo-poderoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz para batizar em nome do Pai, em nome do Deus Criador do céu e da terra, em nome do Filho, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, único Salvador, o Todo-Poderoso, em nome do Espírito Santo de Deus, o Auxiliador, o Consolador da igreja, aquele que nos fará lembrar de tudo que Jesus falou. O Espírito Santo, aquele que irá convencer as pessoas do pecado. É preciso entender a função de cada um. Nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que Jesus Cristo, Ele tem um ensinamento para a igreja. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele tem poder, autoridade para repreender todas as obras do diabo. Por isso que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Sabe por que em muitas religiões não existe mais milagre, não existe mais cura? Porque eles pararam de crer. Os sinais só vão seguir aos que crerem. E diz o Senhor Jesus Cristo: em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a estes montes: montes, movam-se, e os montes se moverão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Isso aqui é bíblico, amados. Infelizmente, existem religiões que lutam contra a Bíblia, que manipulam, usam apenas os versículos que lhes interessa para formular a sua tal doutrina religiosa. Negam vários versículos do Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. Tratam Jesus como um Deus menor, como um Deus insignificante. Tratam a nova aliança como inferior à antiga. Várias situações aonde pessoas colocam a sua religião, a sua placa religiosa, a sua corporação religiosa acima do Senhor Jesus Cristo. Até falam em Jesus, falam em Deus, falam no Espírito Santo. Muitos tratam o Espírito Santo como uma força ativa, como se ele fosse um fantasma. Nós vemos várias denominações religiosas que falam em Jesus, mas não têm o amor, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados, existe uma seita religiosa aonde se tiver uma mãe e um filho, ou uma filha ou filho,
e um dos dois abandonar esta corporação religiosa, o outro não pode nem cumprimentar mais esta pessoa. Será isto uma igreja ou uma seita? E as pessoas vão nestes lugares e aceitam estas práticas diabólicas como se fossem de Deus. Ensinam ensinamentos contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, menosprezam, desprezam o Senhor Jesus Cristo, e muitas pessoas acham normal. Examinam a Bíblia apenas naquilo que os seus mestres querem ensinar, examinam apenas aquilo que convém à religião. Aonde dizem, isto pode ler, isto não pode ler, isto nos serve, isto não nos serve. Só usam os versículos que lhes convém. É assim que muitas seitas religiosas fazem. Usam apenas os versículos que lhes convém. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, creiam no Pai, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. As seitas que querem menosprezar, desprezar o Senhor Jesus Cristo não vão usar este versículo. Jesus Cristo, ele disse: os sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. As seitas que não acreditam mais em milagre e cura não irão usar este versículo. Jesus disse: o Pai me deu todo o poder no céu e todo o poder na terra. As seitas que dizem que Jesus é um Deus menor não vão usar este versículo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As seitas religiosas não vão usar este versículo. As que estão distanciadas, distorcidas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não irão usar estes versículos. Amados, os mandamentos de Jesus, o ensinamento de Jesus, envolvem o amor, o perdão, a misericórdia. O perdoar, o amar, até os vossos inimigos. Em muitas seitas religiosas, se a pessoa não fizer mais parte desta congregação, é tratado com desprezo. É tratado com desprezo, com rejeição. Será este o amor do Senhor Jesus Cristo? Será este o perdão? Será essa a misericórdia? Cadê o amor? Uma vez eu fiz uma pergunta para um mestre, um ancião
de uma destas seitas diabólicas. E eu fiz uma pergunta bem simples para ele: se o seu filho estivesse andando de bicicleta junto com seus amigos e viesse um carro desgovernado, talvez de um bêbado na direção, e atropelasse o seu filho, e o seu filho se acidentasse, perdesse muito sangue e chegasse ao hospital, e o médico chegasse para você e dissesse: pai, podemos salvar o seu filho, mas precisa fazer uma transfusão de sangue no seu filho. O que você iria escolher? O que a religião te diz, o que a sua seita religiosa te diz, ou o amor ao seu filho seria maior? Ele disse que iria trazer uma resposta para mim. Já estou há mais de 10 anos esperando esta resposta. E tem muitos que fazem parte desta seita diabólica que dizem que existe na farmácia um remédio que substitui a transfusão de sangue. Ou outros acreditam que existe um plasma que na mente deles foi colocado por alguns anciões e mestres satânicos, que o SUS vai dar para eles um produto que vai substituir o sangue. Amados, vivem pedindo nos hospitais para que venham fazer doação de sangue. Para que doar sangue? Se tem um remedinho na farmácia que substitui o sangue, dizendo estas pessoas. É triste ver como o ser humano, como as pessoas são facilmente enganadas por Satanás e seus adeptos. Como é triste ver como o ser humano é facilmente, alguns são facilmente enganados. São enganados e depois tentam enganar outras pessoas. Sai na rua tentando enganar as pessoas, falando mentiras, enganos, usando o nome de Deus em vão, dizendo ser de Deus, mas trabalhando para Satanás e seus demônios. Não citei o nome da religião por respeito às pessoas, porque geralmente pessoas que vão nesta seita diabólica são pessoas honestas, trabalhadoras, geralmente pessoas boas, pessoas leigas, pessoas humildes, trabalhadoras, que são enganadas por estes adeptos de Satanás. É triste ver o quanto o ser humano é facilmente enganado. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Deus me tocou para falar estas coisas, estas palavras. É só verificar a Bíblia se aquilo que eu falei é verdade, sim ou não. É a Bíblia que vai dizer. Confira os versículos que eu falei para ver se não está escrito aquilo que eu disse. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor nesta quarta-feira. Que Deus venha abençoar todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, toda a opressão satânica.
que venha a ser queimada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, a proteção de Deus. Que Deus abençoe o Brasil, as nações, que haja paz em Israel, na Ucrânia, na terra, que haja o amor, o perdão, a misericórdia de Deus nas famílias. Que Deus venha nos livrar de todos os planos de Satanás, que todas as obras do diabo venham ser queimadas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha abençoar as famílias no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E nunca se esqueça, Jesus é um Deus todo-poderoso, rocha inabalável, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar que Jesus é o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, e foi o próprio Pai que deu para ele este poder. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, não parem de orar uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus abençoe a todos, no Brasil e fora do Brasil, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a proteção de Deus, os livramentos de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.